Pode, minha querida, pode continuar. Fui eu que abri aqui a mensagem, a gravar. Ok. Então, João 21:5 diz: Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Amém? Amém. Aqui nesse versículo, o que nós podemos ver é que quando o Senhor, quando nós obedecemos, eu tenho uma pregação com essa palavra, e eu coloquei o título de A Mãe e o Pai do Milagre se chamam fé e obediência. A mãe e o pai do milagre se chamam fé e obediência. Porque a palavra de Deus diz que sem fé nós não podemos ver a glória de Deus, né? E obedecer é melhor que sacrificar. E ali, aqueles pescadores estavam ali já a noite toda pescando, eles eram pescadores profissionais. Então, quando Jesus chega para eles na parte de manhã, eles estavam a 90 metros só da praia, local que para os pescadores não era possível ter muitos peixes na beira da praia, né? Só que Jesus chega e fala para eles: joga a rede do lado direito. E eles, como pescadores profissionais, devem ter pensado assim: ué, Jesus está doido? Perdão aí falar, né? Esse homem tá, o que ele está pensando? Nós somos pescadores profissionais, pescamos, estavam lá no fundo do mar a noite inteira pescando, não pescaram nada. E agora chega Jesus e fala para eles: joga ali a 90 metros só da praia a rede, porque eles vão pescar. E assim nós somos, quando Jesus chega para nós e fala: joga a tua rede do lado direito, faça isso que eu estou te falando, faça aquilo que eu estou te falando, e nós que achamos que nós sabemos tudo, que nós, Senhor, eu já tentei aos médicos, Senhor, eu já tentei conversar, Senhor, eu já tentei esse remédio, Senhor, eu tentei milhões de coisas, como aquela mulher do fluxo de sangue, que já tinha tentado vários médicos, já tinha perdido todo o dinheiro, e aqui nesse caso, os pescadores devem ter pensado: nós somos pescadores profissionais, não é possível ter peixe aqui nessa beirada, ainda mais agora de manhã, porque o horário da noite é o horário que os peixes saem para comer. Por isso que geralmente os pescadores vão de madrugada e eles vão mais no profundo das águas, porque lá estão os melhores peixes. Só que quando Jesus pede algo para mim e para você, ele não, nós não devemos questionar, só devemos obedecer. Porque quando é Jesus que pede, ele sabe o que ele está pedindo. E ele pede para mim e para você, nesta manhã, algo que nós estamos, às vezes, questionando. Senhor, já gastei meu dinheiro, Senhor, já fui ao médico, Senhor, já conversei com essa pessoa, nada resolveu. Mas, mas pela obediência, os pescadores puderam ver o milagre do Senhor. Puderam ver o milagre acontecer na vida deles. Aquilo que parecia impossível na visão deles como profissionais, pescadores profissionais, seria impossível aquilo acontecer. Mas quando Jesus chega e pede para mim e para você, se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, com certeza veremos o milagre do Senhor. Né? Não vou estar aqui pregando só para uma reflexão diante deste versículo. Então, que a gente possa ouvir e obedecer ao Senhor, porque se ouvirmos e obedecermos, veremos a glória do Senhor, veremos o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Não vamos questionar, como aquele povo de Israel estava ali no deserto, era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque estavam murmurando, porque não obedeciam, porque não estavam ouvindo a voz do Senhor como deveriam. Amém?
essa reflexão que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Deus abençoe. Pode orar, pastor, missionária. Amém? Ok, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, Deus amado, nesse dia que se chama hoje, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a ovelha conhece a voz de seu pastor. Senhor, unge os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Ó Pai, que ainda que não te reconheçamos de imediato, como aqueles discípulos de Emaús, eles não te reconheceram de imediato, eles te reconheceram no partir do pão. Senhor, que nós possamos te reconhecer somente ao ouvir a tua voz, já possamos reconhecer que é o Senhor que está falando conosco, que aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor está pedindo de nós, Senhor, nós possamos fazer, Pai, sem questionar, Pai. É loucura, Senhor, para muita coisa que o Senhor pede para nós durante as nossas vidas, muitas vezes vai parecer loucura, mas a tua palavra diz que o poder de Deus é loucura para os homens, Senhor, e muitas vezes o Senhor vai pedir coisas assim que vamos achar que é loucura, como esses pescadores devem ter achado, que loucura, mas porque obedeceram, puderam ter esse milagre dessa pescaria, Senhor. Pai, que possamos te obedecer, Pai, para que possamos ver, Pai, os milagres acontecerem em nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Ecantarabachaya, te pedir, Pai, para que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, através, Senhor, Deus amado, de cada um que terá oportunidade. Deus, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor. Pai, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua voz, Pai, e te obedecer, Pai. Senhor, muitas vezes é difícil, somos humanos, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia, Pai. A tua misericórdia veio mais uma vez nesta manhã sobre as nossas vidas, Pai. A tua palavra que diz, Senhor. Oh Deus, nos dá um coração, Pai, como o teu, Senhor. Pai, que possamos, Pai, estar, Senhor, fazendo, Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Oh Deus, que quando o Senhor vier nos pedir algo, Pai, que não venhamos questionar, Senhor, mas podemos realmente fazer, Pai, sem questionar, sem murmurar, Pai. Oh Deus, ainda que não venhamos entender, Senhor, mas é o Senhor que está falando conosco, Pai, que possamos, Pai, te obedecer, Pai, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, Pai. Senhor, não adianta se nós orarmos, ficarmos aqui orando até amanhã direto, ficarmos jejuando, Pai, se a gente não te obedecer, Pai, é sacrifício de tolo, Pai. Oh, Senhor, não é fácil porque nós não somos perfeitos, Pai. Perfeitos, Senhor, mas o Senhor que está em nós nos fortaleça, Pai, para que possamos, Pai, fazer aquilo, Pai, que te agrada, Senhor. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sacudida, recalcada, transbordante nesta manhã, Pai, na vida da pastora Rita, na vida de cada um que aqui se encontra, Senhor. Pai, que o Senhor venha usar meus irmãos meus irmãos e irmãs, Senhor, em Cristo, Pai, com graça, com poder, com misericórdia, Pai. Que o Senhor possa fazer, Pai, aquilo que nós não podemos, Senhor. Que haja cura, salvação, libertação, Pai, porque aonde tu está, e a tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali está, Senhor. Ore, canta labaxaia, que possa haver, Senhor, cura, salvação e libertação, Pai. É a tua presença que faz a diferença, Pai. Não é o local onde nós estamos, não é aqui nos Estados Unidos, não é no Brasil, não é na Itália, Senhor, não é, Senhor, é a sua presença em nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai, ser essa arca. Hoje nós somos a arca, Pai. Carregamos a tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai, a limpar os nossos altares, Senhor, para que possamos carregar a tua presença por onde quer que formos, Senhor. Pai, que possamos pregar a tua palavra, se preciso for abrir a boca, Pai, mas possamos pregar a tua palavra com as nossas vidas. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, já te agradeço por esta oportunidade, por esse dia que eu pude estar em casa hoje. Muito obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Amém. Agradeço a oportunidade.
Amém. Obrigada, missionária Jaqueline. Débora, quer ler algum versículo? Pode abrir seu microfone, porque hoje é dia da gente, cada um traz um versículo e ora. E eu fiquei aqui, né, quase meia hora para conseguir entrar. Eu também nunca consigo esse horário, eu sempre estou ocupada, e hoje eu disse desde cedo, hoje eu vou conseguir entrar. Amém. Gente, por meia hora eu não consegui entrar. Mas eu estava estudando a palavra e hoje de manhã em João 8, né? Em João 8, 32. Então, vou falar essa palavra aqui. Deixa eu até abrir ela aqui novamente. Em João 8, 32 é uma palavra que a gente se vê falar tanto, né? Mas essa palavra ela vem dizer: e conhecerão a verdade vos libertará. E nesse capítulo, né, do 31, nesse capítulo 8, aí, do 31 adiante até o 46, me chamou muita atenção o título, né, da minha Bíblia, que é essa versão NVI: Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Ou seja, aqui o Senhor vem nos dizer que quando a gente busca a verdade, né, quando a gente busca conhecê-lo, a verdade ela nos libertará. Quando a gente conhece verdadeiramente, né, a Cristo, a sua identidade, ela nos libertará. Mas aqueles homens, aqueles discípulos lá que duvidavam, né, de Jesus, ou aquele que duvida, ele então ouve ao diabo, e ele pode ser considerado então filho do diabo. É esse o entendimento que a gente pode trazer e pode ter, porque ele é o pai da mentira, né? Então, se a gente não escuta a verdade, não busca a verdade, então a gente está ouvindo do outro lado. Então, que nesse dia nós possamos buscar a verdade e o entendimento, né? O que eu mais tenho pedido é que o Senhor nos abra os nossos olhos, né? Os olhos da fé, que a gente possa ver verdadeiramente com os olhos da fé, para ter essa verdade. Amém. Pode orar, minha amada. Amém, Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã, Senhor Jesus, entregar a cada uma desses missionários, dessas pessoas que estão aqui. Pai, eu não conheço o coração delas, eu não conheço a vida delas, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o desejo, a necessidade de cada um dos seus filhos. E o Senhor mesmo pediu para que nós pudéssemos ser específicos naquilo que a gente quer. E muitas vezes a gente pede algo, mas a gente não pede de forma específica. Que nós possamos rasgar o nosso coração, que nós possamos estar na tua presença, Senhor Jesus, de corpo e alma, de forma verdadeira para te conhecer. Porque assim como o Senhor disse aqui em sua palavra, que a sua verdade, ela nos liberta. Então, nós possamos conhecer a sua verdade e nos libertar de tudo aquilo que nós estamos sendo aprisionados. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere os caminhos de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai, porque nós estamos vendo cada vez mais a necessidade de filhos seus estar nos lugares, nos altares, nas redes sociais, por todos os lugares, Pai, para que possa levar a tua palavra, para que possa, principalmente, dentro das casas, dentro das famílias, que nós não sejamos negligentes aos nossos filhos, aos nossos queridos, que nós possamos estar muito atentos e alertos a tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Karina. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Boa tarde. Eu tenho um versículo que Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo nesses dias, né? Está lá em Isaías 43, a partir do verso 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti.
Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Aqui fala, né, que independente da situação que a gente possa estar vivendo, o Senhor nunca nos abandona. Independente daquilo que do processo que a gente está vivendo, o Senhor, ele nunca nos deixa, né? Mesmo que a gente pode passar no vale da sombra da morte, mas o Senhor não nos deixa morrer, porque ele é Deus, né? Aqui ele fala que quando a gente passa pelas águas, quando a gente passa pelo fogo, não nos queimará, quando a gente passa pelas águas, o Senhor está conosco. Então, eu creio que o Senhor está conosco, o Senhor está com cada um de nós nessa tarde maravilhosa, né, da tarde com Deus, que o Senhor tem proporcionado todos os dias, de segunda a sábado. Como eu já disse aqui, tem sido muito bênção na minha vida, tem me ensinado muito. E assim, para você que está passando por um momento difícil, independente da sua luta, creia que Deus é contigo. Creia que o Senhor te escolheu. Creia que você é escolhido do Senhor. Creia que Deus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai se esquecer de você. Creia que o Senhor é contigo. Em qualquer situação que você esteja, em qualquer que seja a situação, em qualquer coisa que você tem colocado diante de Deus, creia que a vontade dele vai ser feita na sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Abençoa, Deus, a cada um, Senhor, que está aqui, aqueles que não puderam participar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, supre a necessidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da minha família, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida deles. Senhor, que essa luta que estamos passando, Senhor, que faça eles enxergar, Senhor, o Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o que manda, é o que desmanda, o Senhor é o que faz todas as coisas. Ó Senhor, abre os olhos espirituais de cada um deles em nome de Jesus, Deus. Abençoa cada um que tem orado, Senhor, que tem jejuado, que tem intercedido pela vida da minha mãe missionária Neuza. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um. Guarda a vida de cada um, supre a necessidade de cada um, Senhor, que tem orado, Pai, pela vida dela, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a pastora Rita, Senhor, que está à frente desse trabalho lindo, Senhor, que veio do Senhor que veio da direção do seu Espírito. Pai, abençoa ela, supre ela em todas as necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, que diante das dificuldades nós possamos sentir a sua presença, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Independente de qualquer dificuldade que nós passamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Karina, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Queria que você falasse aquela parte lá do Oi. louvor, né? A sua mãezinha, quando ouviu. Ah, sim, sim. Ontem eu visitei minha mãe, né, no hospital. Então, a pastora Rita falou que na sexta-feira, antes dela passar mal, o último louvor que ela ouviu foi aquele louvor Ressuscita, chama o louvor, né? E aí a pastora Rita falou, Karina, a hora que você estiver com a sua mãe, você leva esse louvor para ela ouvir, como lá na UTI não pode celular, né? Então eu fui decorando o louvor, porque eu nunca tinha ouvido. É um louvor abençoado, é um louvor assim que falou muito comigo. Então eu fui ouvindo o louvor o caminho todo e chegou lá, a minha mãe, ela tá desacordada, ela não abre o olho, ela não tem reação assim de nada, né? E a hora que eu comecei a cantar o louvor para ela, eu falei, mãe, esse foi o louvor que a pastora Rita falou, que foi o último louvor que a mãe ouviu na sexta-feira, né? Que a mãe participou da tarde com Deus. E a hora que eu comecei a cantar o louvor, que fala
ressuscita. Ó A terra que terra que estava estava ao vale de ossos secos, volte a respirar. Então, foi a parte que eu lembrei, né? A hora que eu comecei a cantar para ela, ela chorou. Então, assim, aleluia, ela não abriu o olho, mas ela chorou. Então, aleluia. eu creio que, né, que nem a pastora Mara sempre me ensina, mesmo que os médicos falam que ela não está ouvindo, mas pela nossa fé ela está ouvindo. E eu creio que ela ouviu esse louvor porque ela chorou. E a enfermeira que estava lá, ela falou, Karina, eu acho que ela ouve sim, porque às vezes ela chora. E Deus está trabalhando cada dia na vida dela, né? E a vontade do Senhor vai ser feita na vida da minha mãe. Amém. Eu creio, glória a Deus. Eu creio, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu já fiz um milagre na vida dela, eu creio, né? E temos que crer. Enquanto a vida, há esperança, não é? A mesma Sim, é forma. verdade, pastora Rita. Deus, irmão, já fez um milagre na vida da minha mãe, porque a minha mãe, ela sobreviveu a uma parada respiratória, uma parada cardíaca e um AVC. Então, Deus já fez um milagre na vida dela. Agora o que vier é lucro, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Então, assim, tudo está no controle dele. E ele sabe o trabalhar dele na vida da minha mãe, né? E o milagre já foi feito na vida da minha mãe. E a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se concretizar. Eu Amém. creio assim. Nós cremos, então unamos a nossa fé e colocamos em ação e que seja feita a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa, né? Temos que aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Karina, né? Deus, ele é maravilhoso. A paz do Senhor, irmão Marcos, profeta Marcos, pastora Adriana, quer falar alguma coisa, pastora Adriana, para poder colocar o louvor? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero sim. Quero deixar aqui Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. A amada irmã Karina falou, eu gosto muito de Isaías 43, e me chamou muita atenção, querida, quando você leu, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E essa palavra nos chama atenção porque nós vamos passar por essas provações, pelas águas, pelos rios, pelo fogo, mas a chama não vai nos queimar, os rios não vão nos afogar. E a diferença toda é porque o Senhor está conosco. Ele está conosco, que foi o que o apóstolo Paulo deixou para nós. Ele aprendeu, eu sei estar abatido, né? Eu sei passar, ele diz aqui, sei estar abatido, também ter abundância. Ou seja, eu posso estar abatido, posso ter abundância, né? Eu estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Então, ele conclui dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque no mundo, nas circunstâncias, né, que nós vivemos no mundo, e nas privações, nas provas, nas lutas, a diferença toda é esta, que o Senhor está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece, Ele é tudo em nós. E quando nós estamos abatidos, né, o Senhor traz em nosso coração louvor, e esse louvor não enche nosso coração, nossa alma, e nós prestamos a Ele adoração, louvor, gratidão, e Ele se manifesta, e em tudo o Senhor está conosco. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu. E nós precisamos aprender a passar por todas essas circunstâncias, por todos esses momentos, tendo fé no Senhor, buscando nele, mas uma fé para quê? Para sermos parecidos com Cristo. Fé de filho, uma fé que se aproxima em Deus, que está em Deus, né? Para aqueles que o Senhor traz até a nós, né? Que nós possamos apresentar o Senhor, apresentar a essas pessoas Cristo. E como que nós vamos apresentar Cristo a essa pessoa? Sendo esse cristão, que tem Cristo vivendo em si.
tendo a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos sustenta, que nos capacita, e está em nós o tempo todo. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para nós. Aleluia. Querido Deus, Espírito Santo, nós te damos graça, Pai, porque quem tem o Senhor de nada tem falta. Quem tem o Senhor em suas vidas, ó Pai, é saciado com o teu amor, com a tua presença, com a tua graça. Meu Deus querido, é muito bom saber, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, presente, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E ainda que a gente passe, ó Deus querido, pelo vale da sombra da morte, nós não temos que temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ainda que passemos pelo fogo, Pai, a chama não vai arder em nós. Ainda que vamos ser submergidos sobre as muitas águas, nós não ficaremos, ó Pai, não morreremos afogados, porque o Senhor é Deus que nos sustenta. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está presente neste grupo. Cada um de nós temos, ó Pai querido, nossas dificuldades, nossas fraquezas, tudo nós colocamos diante do teu altar, porque bem sabemos que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus. Obrigado por essa live, obrigado por essa oportunidade de partilhar a tua palavra, de ouvir também a tua palavra, de sermos alimentados com a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela experiência linda que a irmã Karina tem, ó Deus, passou com a sua mãezinha. Espírito Santo, obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado na vida da irmã Neuza. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Espírito Santo. E que o seu agir, que o seu mover continue atuante em nossas vidas e que possamos, ó Pai, sermos sensíveis à voz do Teu Espírito, sensíveis, ó Pai querido, a situações que o Senhor nos leva, que possamos viver uma vida com propósitos, ó Deus, propósitos no Senhor, propósitos em Ti. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e te rendemos graças, certos, ó Pai, que o Senhor é Deus que está sempre presente. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Obrigada, querida pastora. Obrigada, minha amada pastora Adriana. Bom te ver aqui, minha amada. Jailta, quer ler seu versículo agora? Amém. Eu vou dividir o Salmo de número 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas sagarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Que palavra maravilhosa, esses salmos aqui, né? E ouvindo, como disse a nossa pastora Adriana, e também a nossa amada Karine, e os demais que não ouvi antes, mas Deus, ele é Deus em todo tempo. A presença dele nas nossas vidas é que faz a diferença. Então, eu posso contemplar a beleza do Senhor. Esta palavra aqui hoje não está dizendo que nós vamos viver só sorrindo, sempre alegres, né? Está falando dos que semeiam com lágrimas, colherão com alegrias. Tudo e quantas coisas o Senhor tem feito por mim e por vocês, né? Por todos nós. Então, é a confirmação de que em tudo na vida temos que dar graças a Deus, porque realmente Ele é bom. E por isso estamos aqui juntas mais uma vez, nessa tarde de segunda-feira, talvez manhã ainda, no Brasil, não sei, mas estamos juntos sempre porque sabemos que o Senhor é bom.
Sabemos que o Senhor é sempre conosco e por isso estamos aqui para agradecê-lo, né? Essa tarde de segunda-feira, especificadamente, para intercedermos uns pelos outros e agradecer a Deus, né? Então, Senhor, mais uma vez, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, diante da tua presença maravilhosa, juntamente, Senhor, com a tua igreja, Senhor, com este grupo, Senhor, maravilhoso. Pai, toma cada um nas tuas mãos, ó Deus, cobre, Senhor, estende, Senhor, teu grande manto, Senhor, protegendo a vida de cada familiar aqui representado, Senhor, que possa se estender, Senhor, a tua proteção, teus livramentos em toda a descendência de cada um, ó Pai amado. Visita, Senhor, aqueles, Senhor, que estão em hospitais, que estão enfermos nas suas casas, ó Deus, que estão, Senhor, atravessando talvez a rua, Senhor, nos trabalhos, ó Senhor amado, nas escolas, ó Pai, onde quer que se encontre, Senhor, neste momento, Pai, vai de encontro a cada um. Grande é, Senhor, teus livramentos nas nossas vidas a cada dia que nós nem sabemos, ó Deus. Vai, Senhor, trabalhando, meu Pai, ao nosso favor, Pai, independentemente que nós estejamos aqui pedindo, Deus. Nós temos que agradecer, porque independentemente de pedirmos, o Senhor faz. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador. Então, o Senhor sabe de tudo aquilo que precisamos, mas nós estamos aqui, Senhor, porque o inimigo, ele se faz de surdo, ó Deus. E aí, Senhor, vem com flechas, com tentações, Senhor, de todas as partes, de todos os lados, Pai, tentando para tragar os teus servos, aqueles que querem verdadeiramente compromisso contigo. Então, meu Deus amado, eu quero te agradecer, louvar, bendizer o teu nome, abençoa a vida da nossa amada, Senhor, Rita, Pai, nossa amada missionária, pastora, não importa, Senhor, o título, o importante é que ela é a tua serva, é a tua filha querida, Senhor, é aquela mulher que o Senhor levantou, Pai, para fazer a diferença. Estamos aqui, quem entra um dia, quem entra dois, quem entra todos os dias, um minuto, dois, mas o que o Senhor tem para fazer através desse trabalho que o Senhor entregou e confiou nas mãos dela, recebe, Pai. Então, meu Deus amado, eu continuo dizendo, meu Pai, a nível de trabalhos online, de trabalho, Senhor, dessas transmissões, Senhor, para mim é sempre o primeiro amor, Jesus, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, não subestimando os demais, ó Deus, porque foi aqui, Senhor, que eu aprendi a buscar, foi aqui, Senhor, que eu aprendi, Senhor, a não perder a oportunidade onde quer que eu me encontre, Deus, quando é permissão tua, eu te louvo, te agradeço, porque vale a pena estar na tua presença, vale a pena, Senhor, estar em comunhão, vale a pena, Senhor, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é aquele Deus que mesmo em coma, Jesus, mesmo como está se encontrando a nossa amada Neuza, Pai, aqui a filha dela está dando testemunho a cada dia, talvez, Senhor, muitos acham que o testemunho era dizer assim, ela já está em casa, não tem mais nada, mas, Senhor, é que muitas das vezes nós não entendemos, dizemos que cremos em Ti, mas não entendemos o Teu trabalhar, não entendemos, Senhor, a Tua maneira, Deus, que não é igual à maneira do homem nem a nossa vontade. É a gente ver, Senhor, para que nós possamos aprender com o testemunho do nosso irmão, a valorizar, Senhor, aquele fôlego de vida, Senhor, aquele respiro, aquele gesto, Senhor, aquela expressão, Senhor, que existia e para de existir de um minuto para o outro. Senhor, talvez assim seja, Senhor, assim também a volta do Filho do Homem, que pode nos pegar, Senhor, Seu microfone fechou. Está fechado já. É no cantinho, em cima do tracinho vermelho. Toca em cima do áudio.
Aleluia. Bem no canto do vídeo. Aí, Pronto. pronto. Aleluia, Deus. Pai querido, amado, Santo de Israel. Pronto. Me ouvem? Pode continuar, Lohane. Sim, Jesus, obrigado, Deus. E não podemos, Senhor, esquecer, Senhor, que aqui na tua palavra diz grandes coisas o Senhor fez, mas grandes coisas o Senhor está fazendo nesta tarde e grandes coisas o Senhor fará, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor é o Deus que permite aquilo que o Senhor quer. Deus, eu tenho a certeza que a tua presença, Senhor, a gente tem contemplado através da vida da nossa amada Karine, todas as tardes, ó Deus. Ela está declarando da beleza do teu amor, ela está declarando, Senhor, com um sorriso, Senhor, porque ela crê, independentemente, Senhor, daquilo que acontecerá, ela sabe que o Senhor permanece sendo Deus, ela continua declarando, Senhor, que ela já entendeu, Senhor, que é só para a salvação, não só dela, da mãe dela, como de toda a sua família, Senhor, e da tua igreja, Senhor. É assim que eu creio na minha vida e na vida de todos aqueles, Senhor, que estiverem sensíveis ao teu Espírito, Pai, para entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, vai além, Senhor, de bens, Senhor, materiais, daquilo, Senhor, que adquirimos nessa terra, Pai, que de uma vez que tudo passa, Senhor, tudo ficará aqui, mas a nossa salvação, Jesus, é isso que conta, e nós contamos contigo. Continua conosco, continua protegendo a vida da missionária Rita, Senhor, com esse trabalho. Restaura a saúde dela a cada dia, Senhor. Vai dando, fortalecendo, Senhor, os músculos, Senhor, o complexo esquelético dela, Senhor. Revestindo, ó Deus, as articulações, ó Deus, do sangue, Senhor, o sistema circulatório, Pai, tudo aquilo, o emocional, meu Deus, que não seja, Senhor. Eu sei, Pai, que muitas das vezes é chacoalhado, mas não é derrubado, não é vencido, porque o Senhor, ela sabe que o Redentor dela vive. Aleluia. Ela está firme na rocha que se chama Jesus Cristo. E eu vou te agradecendo, porque, Senhor, mais uma vez, eu também estou aqui, Senhor, juntamente com este grupo, com a tua igreja, em união e comunhão, sentindo a tua maravilhosa presença, que é isso que faz a diferença no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, Senhor, não dos que se dizem ser povo teu, mas o Senhor conhece os seus. Essa é a maravilha. Obrigado, Jesus. Continua conosco, Espírito Santo. E assim eu vou agradecendo a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Obrigada, minha amada missionária Jailda. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos continuar intercedendo. A amada Cléia Góes, de Goiás, né? Ela está sempre aqui, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Altíssimo, é alegre, e hoje ela não pode participar, ela colocou que está com dor nos ossos, muita febre, infecção de garganta, e essa virose que está aí solta no universo, mas o Senhor, Ele é o nosso antídoto, né? E nós estamos aqui intercedendo por todos os enfermos, em nome de Jesus, amém? Crendo que Jesus fez e fará todas as coisas e faz. Amém? Pastora Mara, quer falar alguma coisa, algum versículo? Depois a pastora André, a pastora Tarcísio, depois Sueli, quem mais quiser, é só se manifestar. Amém? Depois de cada um. Pastora Mara. Amém, glória a Deus. É motivo de alegria mesmo estar junto com esse povo de Deus, sendo edificados com a palavra, com a oração. Eu vejo que é uma cobertura espiritual que nós temos, né? E eu louvo a Deus por isso, é muito bom a cobertura espiritual, intercessão, comunhão, união, que a palavra do Senhor diz que bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Às vezes a gente não entende, que né, o Salmo 133, que acha que tem só estar de corpo presente, quando na verdade estamos em comunhão, mesmo à distância, mas a comunhão
que é espiritual, cobertura, amor, alegria. Então, eu vejo que dentro disso nós temos, como diz a palavra, né? Que é o óleo que desce sobre a cabeça, vai descendo sobre nós, e ali o Senhor ordena a bênção e a unção. Então, eu louvo a Deus, que Deus continue abençoando a vida da pastora Rita, que está aí à frente desse trabalho, e a todos que nem a irmã orou, né? Às vezes, nós achamos, mas não pode estar, mas Deus sabe o porquê que não pode estar, o onde está, e o Espírito Santo é lindo e cuidadoso, né? Então, eu vejo essa comunhão muito linda, essa cobertura maravilhosa, muito linda, né? Mesmo um dia, quem sabe, né? Deus pode preparar de conhecermos pessoalmente, em nome de Jesus, né? Mas, enquanto não, vamos estar juntos da mesma forma. Lá no dia, na eternidade, vamos estar todos juntos, isso que importa. Oh, glória. Amém? E Amém. eu quero deixar assim, pastora, tá aqui ardendo no meu coração, eu estou anotando todos os que foi colocado, mas eu quero deixar algo para os irmãos, algo que está inquietando o meu coração grandemente. E uma palavra vem encaixando com a outra, que o Espírito Santo está querendo falar conosco, cada um na sua área, né? E fica lá no livro de Naum, Amém. né? Um livro que fala muito comigo. Naum diz assim, principalmente o versículo 7, mas eu gostaria de ler o início, né? O versículo 2. Naum 1, 2, diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ira contra os seus inimigos. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. Aí ele diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E conhece os que confiam nele. Então, essa passagem é uma passagem muito linda, muito, muito forte, que fala muito no meu coração, e muitas vezes nós deparamos com, achando que minha irmã orou, achando que testemunho de vida é só, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa amada missionária Neuza, acha que o testemunho é só ela estar em casa, ela está correndo, andando, falando, quando na verdade o testemunho já é de pequenas coisas que o Senhor faz. Um exemplo, no meio de tantas. Então, nós vemos aqui que temos que estar atento ao que o Senhor fala, ao que o Senhor faz. E muitas vezes nós deparamos uma situação que não é a realidade do que nós estamos vivendo. Eu anotei aqui, né, as nossas amadas que foi ministrando, eu fui anotando, né, e uma das coisas que o Senhor também tem falado, que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, muitas vezes, nós deparamos com situações que nós oramos, que nem a irmã orou, oramos, mas não obedecemos. Então, de nada vai valer. De nada vai valer. E, pastora, irmãos, irmãs, está faltando muito entendimento. Está faltando muito entendimento na vida das pessoas, a qual está culpando Deus, que está orando, e as coisas não acontecem. Esquece que ora, mas não obedece. E obedecer envolve renúncia, obedecer envolve temor, obedecer envolve tremor, obedecer envolve renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. E isso não é para qualquer um, é para quem tem a certeza que o que vier aqui nessa terra é lucro, mas o que importa é a salvação eterna. Muitos estão querendo as coisas aqui, mas estão esquecendo que a salvação eterna que é prioridade na vida da gente. Queremos ver coisas grandes aqui nessa terra, esquece que a coisa maior ainda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais chegou no nosso coração o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam e obedecem. Então, está faltando um pouco de sensibilidade das pessoas, parar de culpar Deus e se olhar no espelho e dizer: a culpa é minha. Eu sou a culpada por eu não receber. Eu sou a causa de ter tido misericórdia do Senhor na minha vida, mas muitas vezes jogamos fora aquela oportunidade linda que o Senhor já nos deu e continua nos dando. Mas não quer mudar, né? Então, o Senhor, ele fala assim, aqui, a palavra em Naum, realmente, é muito profundo quando nós vemos, né, esse profeta, esse homem que teve essa visão linda, e nós vemos que na passagem é muito profundo que o Senhor deu, quando ele teve essa visão na cidade de Nínive, né? Quando, na verdade, o Senhor tinha dado, né, no tempo de Jonas, o Senhor deu uma oportunidade tão linda, né, de ter o quê? O privilégio do único Deus, o Salvador, o Senhor, o poderoso, todo-poderoso, ter mudado, né, a sorte daquela cidade, tendo perdão, quando eles realmente ouviram a voz de Deus através da boca do profeta, se arrependeu, né, apregou um jejum e tudo, e ali o Senhor teve misericórdia daquela cidade, perdoou todos, e ali passou-se o quê? Passou-se 100 anos depois. 100 anos depois, aquela própria cidade, que eu creio que muitos dali já nem estavam mais ali, lógico, mas esqueceu do que o Senhor fez. 100 anos depois, voltaram às mesmas práticas. As práticas da idolatria, as práticas da violência, da arrogância, e foi destruída. Aí sim foi destruída. Muitas vezes, nós olhamos e dizemos: por que, Senhor? Mas não olhamos que a causa de um perdão que o Senhor deu naquilo quando nosso coração estava quebrantado, estava obediente, recebemos a misericórdia do Senhor. Mas muitas vezes temos que tomar cuidado para não perder. Deus, quando ele faz para nós, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez e acabou. Quem perde somos nós. Deus não tira o que ele dá. Ele não é criança. Ele não é aquele que fala: eu te dou, mas se você não manter, eu te tiro. Muitos podem falar: Deus tira. Não, eu não vejo que Deus tira, porque ele não é moleque, ele não é criança. Deus deu, tá dado. Quem perde é aqueles que abandonam. Perde. E nós vemos, para concluir, que seria assim, muito profundo, mas eu tenho que entregar, no livro de João, capítulo 5, nós vemos a cura de um paralítico de Betesda, né? Lá no tanque de Betesda. 5:5 diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? É que nem a irmã diz: desculpa aí, mas, né? Será? O senhor não está vendo que a gente pescou a noite toda, não pegou nada, agora vem falar para mim jogar a rede do outro lado? Será que o senhor não está enxergando? Parece uma coisa meio doida, né? Como Jesus viu aquele homem há 38 anos que está ali na beira do tanque e diz: quer ficar sã? Se fosse os dias de hoje, né? Poderia falar assim: o senhor não está vendo que eu quero? O senhor está mais cego que eu, que nem quando diz para você: quero ficar. O que tu quer que eu faça? O senhor está mais cego que eu, não está vendo que eu quero enxergar? Será que o senhor não está vendo? Não. Muitas vezes nós queremos, né, retrucar com Deus, com o Senhor Jesus, quando na verdade ele está fazendo uma pergunta para mim e para você. Tem certeza que você que vai lá na frente vai pagar um preço dessa cura, de renúncia, de estar obedecendo para não perder? É isso que o Senhor está perguntando para nós. Quando ele diz assim: queres ficação? Na hora ali, ele fala: Senhor, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agita, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não pôs a mão naquele paralítico. Jesus não falou: vem cá, eu vou jogar você lá dentro. Eu não vou.
Quantas vezes a gente está esperando por outras pessoas, mas não olha para dentro de nós mesmos, que o erro não está no A, no B, no C, está em mim, está em nós. E o Senhor Jesus só fala assim, ó, levanta daí, filho, levanta e anda. Então, eu vejo assim, aí ele levantou, né? Logo aquele enfermo ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Interessante, né? Jesus deu a cara a tapa, né, irmãos? Jesus deu a cara a tapa, não curou aquele homem num sábado. Hã? Os fariseus, nós vemos a história e não vamos expandir muito, mas ali foi, né, quando eles começaram, os judeus disseram, aquele homem tinha sido curado, é sábado, no versículo 10. Não tinha listo levar a cama, então indagou aquele homem, peraí, como você está carregando essa cama? É sábado. Aí ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Os fariseus perguntando, né? E o que fora curado não sabia quem era, presta atenção, não sabia quem era Jesus, não havia, perdão, aqui, ó, e o que fora curado não sabia quem era, vírgula, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar havendo grande multidão. Versículo 14, diz assim, depois, né? Jesus encontrou-o no templo, oh, glória a Deus, ainda bem que ele está no templo, né, irmão? Que bom. Encontrou ele no templo, né? E disse-lhe, eis que já está são, ponto e vírgula. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Encerro dizendo assim, eu não, o Espírito de Deus que arde. Lucas capítulo 12, versículo 48 diz, né, que quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então diz aqui. Irmãos, irmãs, e eu vou encerrando no sentido dizendo assim, quando o Senhor Jesus disse para aquele homem, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior, eu vejo assim que o Senhor Jesus, ele sabe, ele conhece quem vai permanecer e quem não vai. Ele conhece quem vai passar pelo fogo, ele conhece quem vai passar pelas águas e vai permanecer e não vai negar o Senhor. Ele conhece, como a irmã diz, Filipenses, né, 4:12, ele diz, né, sei estar abatido, sei passar por necessidade. Paulo, como a pastora Rita disse no início, ele precisou ficar cego, porque ele precisou enxergar a cegueira espiritual que ele tinha anterior no próprio corpo, para ele ver o que ele vivia, né? Mas quando o Senhor veio e ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor, né, tirou aquela cegueira tudo, ele pôde dizer, sei estar abatido, sei passar necessidade, eu sei, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu e você, será que nós teremos essa certeza daqui anos e anos da nossa vida, nós vamos lembrar de onde o Senhor nos tirou? Aquele paralítico, simplesmente, ele se esqueceu, irmão, porque para Jesus falar, para ele, vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior, o Senhor Jesus já sabia que ele ia pecar. O Senhor Jesus já sabia que ele ia voltar às práticas como Nínive, como aquela cidade voltou. Então, o Senhor nunca faz nada para nós, irmãos, sem antes nos avisar. A Bíblia diz que nada acontece sem antes o Senhor avisar, né? Usando os profetas, a palavra e tudo mais. Então, nessa tarde aqui, né, já no Brasil, tarde, enfim, o que eu e você estamos fazendo com a graça? O que eu e você estamos fazendo? Ai, pastora, mas, né, somos falhos, né? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de temor e tremor. Enquanto nós ficarmos achando desculpa do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha. Ai, mas é muito fácil ler a Bíblia, então. A Bíblia diz. Mas e eu sou a Bíblia? Você é a Bíblia, como diz a irmã, testemunho vivo, somos nós que andamos, como Paulo diz, né? Tenha eu aqui como exemplo. Será que eu e você, irmãos, de verdade, quando nós humildemente reconhecemos que nós somos falhos, que nós não somos nada, que a arrogância não pode fazer parte, a rebeldia não pode fazer parte, mas a nossa carne, muitas vezes, ela grita para isso, mas nós temos que mortificá-la dia após dia, quando? Orando todo o tempo no Espírito, lendo a palavra de Deus, comendo a palavra, olhando para dentro de si, irando e não pecando, como? Conta até 10, enfim.
para que o Senhor Jesus ele vai voltar, irmãos. E isso ele não falou nem hora e nem dia. Então, será que não vai pegar a gente desprevenida, com tanto conhecimento, com tanta teologia, com tanta experiência, mas na hora H está dando brecha e perder a salvação? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder nossa própria alma, irmão? Que cada um de nós nessa tarde possamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu sou o erro. Eu sou. Não é o A, não é o B, sou eu. Me ajude. Me ajude. Como diz Davi no Salmo 51. Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Arranca tudo que te desagrada. Arranca, mas não retires de mim o teu espírito. Então, muitas vezes tem profeta, tem pregador, tem homens que pregam. Assim diz o Senhor, amém, eu acredito. Mas a vida de si lá no seu quarto, no seu íntimo, no seu interior, muitas vezes precisa ser avaliada. Todos que recebem a palavra e a pratica e come, é abençoado. Mas e si mesmo? Será que eu estou vivendo aquilo? Será que eu estou? Que fica aqui nessa tarde essa pergunta para cada um de nós, que não é templo grande, não é falar bonito, não é fazer bonito, não é ler a Bíblia bonito, mas sim reconhecer que somos pecadores, somos falhos, carecemos da misericórdia do Senhor, e dissemos assim: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui sempre. E encerro dizendo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e possamos a cada dia renunciar a nós mesmos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a glória do Senhor seja vista, sim, em nós e através de nós. Não é de muito falar, mas de viver. Não é, muitas vezes, o menos é mais. Mas muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Ser Deus. Fazer aquilo que Ele quer. Ai, glória a mim, fui eu que disse. Porque foi fulano. Tá vendo só? Não, a glória não é nossa, a glória é dele. Amém. Que possamos, nessa tarde, renunciar a nós mesmos e adorar esse Jesus, como diz a palavra, né? Então, Jesus disse assim, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquela cidade, depois de 100 anos, foi destruída, esqueceu da graça e da misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos a cada dia ter a humildade de reconhecer que precisamos do Senhor e que não somos nada, mas Ele é tudo. Que Pode Deus orar, abençoe a todos. Pode orar. Pai querido, eu oro agora. Papai querido, essa palavra linda, a qual o Senhor, Pai, inquietou o meu coração, é porque o Senhor quer falar conosco de cada forma, porque o Senhor é um Deus zeloso que trabalha por aqueles que no Senhor espera. A vingança é tua. O Senhor diz em Naum, Pai, 1:2, que o Senhor amado, não tem o culpado por inocente. O Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a perseverar, Pai, em meio às lutas, tribulações, as perseguições, e mesmo, Senhor, as injúrias, os desprezos, os maus tratos. Muitas vezes, Senhor, somos mal interpretados, porque somos loucos por Ti, Senhor. Muitas vezes as pessoas não nos entendem, Pai, porque acham, Senhor amado, que o Senhor tem que sujeitar à vontade das pessoas e muitas vezes não entende que as coisas do Senhor para o homem é loucura. Que nós, essa tarde, possamos entender que o Senhor é bom e o Senhor é aquele que sonda os corações. Nos ajude, Pai, a cada dia a temer e tremer a Ti. E que possamos, Senhor, ver que não caia uma folha da árvore se o Senhor não permitir, mas tenha, Senhor amado, a vontade permissiva, mas a vontade soberana do Senhor. Então, nos ajude, Pai, a não pagar o preço por desobedecer a Tua vontade. Nos ajude hoje, amanhã e todos os dias, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, Pai, mas também oro por aqueles que não podem falar, Pai. Quantas vezes no hospital o Senhor me mostrou, Pai, pessoas, Senhor amado, estão entubadas, pessoas que estão em coma, não conseguem falar. Nós precisamos ser a boca deles, precisamos ser, Pai, o coração deles, precisamos ser a mente deles,
pela fé. Então, nos ajude primeiro a nós mesmos, Senhor, e depois aquelas pessoas que necessitam, como a nossa amada missionária Deus, e também, Senhor, essa irmã, Senhor, que os médicos deram 24 horas. Ah, Espírito Santo, enquanto tem vida, tem esperança, sim, como o Senhor falou no meu coração com a minha mãezinha. Usa a vida da tua serva para confirmar. Mas, Senhor, que seja feita somente a tua vontade. Porque enquanto tem os médicos falam não tem jeito, o Senhor coloca uma vírgula e diz, ele ponto final, mas eu sou vírgula. Mas o que mais importa, Pai, é a salvação eterna. Eu clamo que se está salvo, Senhor, isso é que importa. Está salvo? Então leva, Senhor. Leva para a glória, porque melhor estar contigo do que aqui nessa terra. Mas se não, Pai, então trabalha nos corações, porque a salvação é primordial. Tanto na vida das pessoas que não podem falar que intercedemos, quanto a nossa vida, que possamos sondar dia após dia, que carecemos da tua misericórdia, que não somos nada e precisamos de ti, porque o Senhor é o que toma vingança, o Senhor é que faz o sobrenatural. Aleluia. A glória tão somente do teu nome eu oro e apresento a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, pastora Mara. Boa reflexão. Sueli, quer falar alguma coisa? Amém. Quero sim deixar um versículo aqui, poderoso. Paz do Senhor para todos. Amém? Daniel 10, a partir do versículo 10. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. E as palmas das minhas mãos, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distante. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhante dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor, porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que até o que já se foi falado aqui, Deus já falou poderosamente conosco, mas essa palavra também é uma palavra que o Senhor me deu, né, essa semana, no sábado, né, e o Senhor, ele tem nos dito que quando nós nos levantamos, né, em oração, eu vi aqui, né, esse testemunho da irmã Neuza, e eu creio, sim, que ela está escutando, porque, né, eu sou enfermeira e sei que o consciente da pessoa é a última coisa que se perde, né? Ela pode estar, não importa o tempo que esteja inconsciente, o consciente está escutando tudo que se falar dali perto dela, ela escuta assim, né? Ela só não pode falar, mas ela está escutando tudo e está recebendo também, assim eu creio. E também eu creio que a nossa irmã um dia vai estar aqui conosco, dando esse grande testemunho, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que passamos pelo vale da sombra da morte, para nós não temer, porque o Senhor está conosco, né? Ele está passando ali com ela. Eu creio assim que é uma grande experiência que a irmã está vivendo, né? Tudo é pela vontade de Deus. Nós não entendemos, não, né?
da forma que o Senhor nos trata, mas é tudo para a honra e glória dele, né? Para a honra e glória do nome dele. Muitas das vezes a gente não tem que entender, né? Só tem que fazer, porque as coisas são sobrenaturais. Eu vejo Deus trabalhando sobrenaturalmente na vida da nossa irmã missionária Neuza. Eu não a conheço, mas eu creio assim e vejo, porque nosso Deus, ele é Deus zeloso, né? Daqueles que o buscam. E muitas das vezes nós estamos orando aqui, como o Daniel estava orando, e Deus, ele escuta todas as nossas orações, quando já foi, como foi falado aqui, quando nós verdadeiramente estamos em obediência, nossa oração sobe sim para o altar do Senhor. E Deus, ele tem sim vitória, ele manda a resposta automaticamente para aqueles que estão na obediência. Porém, sabemos também que existe um mundo espiritual, as trevas, né? E aqui vamos ver que as trevas se levantaram para impedir que a bênção chegasse. Vamos ver que Daniel, ele orou 21 dias, mas só que desde o primeiro dia que Daniel, ele se predispôs, né? E Deus, ele sondou o coração e viu que Daniel estava em obediência, e Deus enviou automaticamente essa bênção. Então, a obediência, assim, ela é importante. Não é só orar, mas é estar em obediência, né? Ela é a obediência. Por também falado aqui sobre fé. Não adianta você orar sem obediência e não ter fé, né? Tem que estar exatamente as duas irmãzinhas andando juntas, obediência, fé, perseverança, tudo isso é um conjunto para que nossa bênção ela possa descer, a vitória chegue e que nós não venhamos olhar as coisas com nossos olhos humanos, né? O quadro que estamos passando com os olhos humanos, mas sim com os olhos espirituais, porque nosso Deus é o Deus do impossível, né? Mesmo que as trevas se levantem, como ela se levantou aqui nesse capítulo, nós vemos que Deus enviou sim a bênção, mas as trevas elas se levantaram, mas Deus também automaticamente enviou um anjo, aleluia, glória a Deus, para lutar, porque quando Deus ele ordena a bênção, não há quem possa impedir de chegar em nossas mãos. É isso que nós temos que crer. Não vamos, né, desanimar, né? Daniel, ele orou 21 dias, eu não sei quantos dias vocês têm orado pela sua causa, pela sua situação, eu não sei, mas uma coisa que eu sei é que Deus já enviou sim, e que a vitória vai chegar, e que continue em obediência, em perseverança, continue crendo, né? Porque os sinais acompanharão aquele que crê, aleluia, glória a Deus, e vamos ver que ele não desanimou, e assim o desânimo, ela nos tira também da presença, da bênção, né, de Deus, né? E o temor, muitas das vezes, aos nossos olhos humanos, pensamos que é impossível, que o desânimo vai bater, sim, porque somos humanos, mas não deixe o desânimo tirar você do lugar da bênção, né? Da presença do Senhor. O desânimo, ele vem sim, ele vai vir, porque nós vamos ver aqui que Daniel também, ele desanimou, né? Ele ficou sem força quando ele foi tocado ali por aquele anjo. Você vê que nós não somos nada, né? Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, né? E o que eu quero dizer nessa tarde, eu sei que todos nós aqui temos orado por uma causa específica, né? No nosso privado, e eu quero te dizer que você não venha desanimar. Levante, confie, persevere, que Deus, ele já enviou a bênção, e ela, ao tempo do Senhor, porque existe o tempo do Pai, né? Existe o tempo de Deus, e esse processo desse tempo da espera é o tempo que Deus está te preparando, te fortalecendo, né? Em perseverança, para que quando você receber a bênção, você saiba também valorizar e glorificar, e saber que não foi pelo seu esforço, mas sim por nosso Pai, o Criador, que nos criou. Amém? Então, vamos orar. Pai amado, Deus eterno, soberano, sabemos que Tu és onipotente, onipresente, Senhor, e nós não somos nada, Pai. Sem a Tua presença não somos nada, sem a Tua presença nada podemos. E eu quero Te pedir nessa tarde, Pai, que o Senhor venha fortalecer cada um de nós que estamos aqui, porque sabemos que nós precisamos sim, Senhor Jesus querido, de ser fortalecido pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Sabemos, Pai, que quando Daniel estava ali sem força, o anjo, Pai, colocou ele de pé, e que nessa tarde, Jesus amado, eu Te peço que o anjo do Senhor, coloque todos aqueles que estão, meu Pai, sem força, desanimados de pé, Senhor, como Tu fizeste comigo, Pai, durante esta semana, o Senhor me tocou, o Senhor falou, levanta-te, ande, Pai, anima-te, não desanime, Pai, assim, eu também falo para os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, que o Senhor está atento, todas as nossas orações, Pai querido,
contemplando, Senhor Jesus, o que nós estamos falando contigo, e que nós não venhamos estar em desobediência, Pai, para que nós possamos, Pai, estar em obediência, porque é a obediência, é a fé, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua fé, Pai querido, venha, Senhor, fruir cada dia mais e mais nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Sabemos que o Senhor já enviou um anjo aí ao lado de cada uma, Pai, para guerrear a favor das bênçãos dela, daquilo que elas estão pedindo, Senhor. Deus, os nossos olhos podem estar olhando, Pai, o vale de ossos seco, mas sabemos que o Senhor transforma o vale de ossos seco, Pai querido, em um exército, Senhor da glória. E aqueles, Pai, eu já profetizo nessa hora que estão em um leito, Senhor da glória. Sabemos, meu Deus querido, que aqueles que estão em um leito, Pai, pode, Senhor, os nossos olhos estar sendo um osso seco. Não estamos vendo, Pai, progresso aos nossos olhos humanos, mas sabemos que o Senhor está, Senhor Jesus, trabalhando, Deus, e para mostrar no tempo certo que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, Deus da glória, porque a última palavra vem do Senhor, Pai, como a minha irmã falou, a pastora aí, Senhor, que o homem ele pode dizer que não pode, mas o Senhor coloca vírgula, porque, Senhor, tudo pertence a Ti, Jesus querido, e que nós venhamos verdadeiramente confiar, meu Pai, mas é confiar não só, Pai, no momento do vale, Senhor Jesus, não, meu Deus querido, confiar, Senhor, infinitamente, Pai, todos os dias, todos os momentos, não importa a situação, a confiança, a perseverança, a fé, meu Deus querido, que nossos olhos não estejam nessa terra, porque estamos aqui de passagem, Pai. Nós viemos ter, Senhor, esse entendimento, Senhor, que o Senhor nos levantou como atalaia para esses tempos, Pai. Difícil, Senhor, que estamos passando, mas que é para a honra e glória do Senhor esses tempos difíceis, para que lá na frente, Pai, possamos dizer só o Senhor é Deus, como já foi também lido aqui o Salmo 126, meu Deus querido, e falou, meu Pai querido, que o Senhor está conosco, meu Pai, que nós vamos rir, meu Pai, que nós vamos te glorificar, meu Pai querido, repreenda, Pai querido, todo o desânimo nessa tarde, Pai, toda a palavra, meu Pai querido, de desânimo, meu Pai, que meu irmão e a minha irmã, Senhor da glória, recebeu, meu Pai querido. Pai, eu também quero te pedir uma bênção especial para aqueles que estão, Senhor, aqui enfermo, mesmo que não falou conosco aqui, mas que estão enfermos, sentindo uma dor, Senhor Jesus, sentindo um desânimo espiritual. Ah, Jesus querido, mas eu quero te pedir que essa protestade agora receba fogo e sangue, meu Pai, e o Senhor coloque o teu povo de pé, meu Pai querido, os teus atalaios, os teus soldados, Senhor, porque estamos aqui como soldado, como sal e tocha, Senhor Jesus, assim o Senhor nos colocou, e assim teremos que ficar, Pai querido, aleluia, glória a Deus. Eu já quero te agradecer por essa tarde, pela vida da pastora Maria Rita, Senhor, que o Senhor possa fortalecer a tua filha que está aí, à frente desta obra, meu Pai, a qual o Senhor colocou, mas sei também que à frente dela está o Senhor, quebrando os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, destruindo as portas de ferro, porque sabemos, Pai, que temos ataques, sim, Pai, espiritual, cada um de nós, todos os pastores, pastora, recebe ataques espirituais, meu Pai querido, mas nessa hora eu dou uma ordem no mundo espiritual, porque eu sei que o Senhor, Pai querido, diz para a gente clamar, que o Senhor vai nos ouvir, como diz lá em Ezequiel, Pai, clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, meu Pai, e que nós fiquemos nessa palavra clamando, confiando, perabaixou de canta e perseverando, sabendo que tu és Deus, Senhor, nessa terra, Deus querido, Santo Deus de Israel, e como eu já falei no começo, Pai, nós vamos ver nossa irmã Deus aqui, Rabada e Cantaraia, contando, Pai querido, os grandes feitos que o Senhor fez, porque eu sei que o Senhor é Deus, Pai querido. O Senhor falou, Deus querido, lá em Isaías 43, Pai, que o Senhor, Pai querido, faz do ermo, Senhor Jesus, jorrar manancial de águas vivas, e que essa água venha ser jorrada nessa tarde, Senhor, na vida de cada um que está aqui presente, Senhor Jesus, porque Tu és a água, meu Pai, que jorra, Tu és o rio, Senhor, Amanaiaçaia, que flui, Senhor, de dentro de nós, que nós venhamos ser uma fonte inesgotável. Aleluia, glória a Deus. E assim eu creio, meu Deus querido, na vida de cada um de nós, meus irmãos, na minha irmã, Senhor, e também na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Deus. Glória a Deus, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, missionária Sueli. Meu Deus, se as pessoas soubessem qual o poder de Deus todos os dias, mas dia de segunda-feira, meu Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu vou pedir ao pastor Tarcísio, porque a minha hora já extrapolando, já vai dar 6 horas.
E, pastor Tarcísio, eu vou deixar com o senhor finalizar com o seu versículo, e já orando e dando a bênção apostólica. Por gentileza, pastor. Amém. A primeiro dia do pastor Tarcísio falar, eu tinha falado aqui só com uma pessoa, né? Que eu estou fazendo, que eu vou abrir 21 dias de jejum de Daniel. Meu Deus, eu estou dando risada porque a gente pensa uma coisa, né? Fala com Deus assim na mente, Amém. só em pensamento. E hoje eu pensei uma coisa ali na cozinha. E aí, quando é agora, o versículo da amada missionária Sueli foi Daniel 6, 10. Foi Daniel 10. Exato. Eita, glória. E eu falei com Deus ali em pensamento, né? Que eu estou ali no meu vucu, mas a minha mente, ó, fica assim, ó, pensando tarde com Deus, falando com Deus, e o tempo todo Deus, 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 e Deus é pã. E aí eu recebi, né? E eu estou convidando a vocês aqui, quem quiser participar, porque eu não posso ninguém a participar, mas eu falo, não é? Eu explano aqui, eu coloco na mesa. E quem quiser participar, me procure no privado. Me dê o nome, que eu vou fazer a relação dos nomes para nós começarmos a fazer esse jejum de Daniel de 21 dias. Pela primeira vez que eu estou fazendo. Quem quiser, me chama lá no privado, coloca o nome para participar. E quando tiver uma quantidade de pessoas assim, para eu começar, eu vou começar. Amém? A paz do Senhor, pastora Fabiana, ou Fabrícia, parabéns pela formatura. Amém? Pastor Tarcísio. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Amém. Já que o tempo está voando, né, irmãos? Graças a Deus. Estamos cada vez mais próximos. Meu Eu quero ler, pastor. O senhor não tem muito tempo, não, viu? eu quero ler o capítulo 26, versículo também 26 de Mateus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, partido por vós. Amém? Eu quero dizer sobre esta palavra rapidinho. Nós ceiamos aqui ontem e este versículo está na minha memória desde ontem, embora eu não tenha usado ele na pregação que eu fiz. Mas eu Porque não acho que foi Deus eu. quer falar alguma coisa, porque eu li ele de manhã. Pois é. E eu creio que isto está acontecendo aqui hoje, né? Isto é o meu corpo que é partido por vós. Jesus Cristo estabeleceu ali a igreja do Senhor, naquela ceia. Ali ele estava validando, reconhecendo uma igreja agora eclesiástica, uma igreja humanamente formada, uma igreja órgão público, reconhecido como um órgão público, agente e interagente. E nós fomos chamados para fazer esta interação, trazendo o reino do céu para a terra. Mas nós precisamos de ser este pão. Nós precisamos de ser esta formação. Nós precisamos aceitar ser parte do pão que Jesus se tornou em nós e que é partido para alimentar as almas, para nos deixar crucificar, se preciso. Ele fez no dia em que foi traído, na noite em que foi traído. Ele disse para o seu traidor, né, que o amava, que partia-se por ele, que se dava por ele. E nós temos tanta facção, nós temos até denominações que não lidam um com o outro, por causa de ponto de vista. E aí, que ceia é esta, que não pode partir o pão com o outro? Tomai e comei dele todos.
e todos que estavam no recinto. Nós partimos do princípio que ele escalou direitinho os discípulos e Sófrate. Nem os da casa participaram, porque não eram discípulo, porque não estava dioturnamente aprendendo com Jesus. Mas ele partiu o pão e deu a todos que estavam naquele lugar. Todos que foram ali, eu não tenho dúvida, não tenho medo de garantir que comeram do pão, que participaram daquela assembleia. E ele tem mandamentos que nos manda chamar para vir às bodas do Cordeiro, para vir à mesa do Senhor. E esta compreensão sectarista que fazemos não veio do céu, não desceu de Deus, ela subiu das profundezas do tentador para aniquilar a nossa capacidade de crer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, seja para um culto pré-estabelecido ou andando pelo caminho, igual os 2 discípulos fugitivos, com medo, após a morte de Jesus, ia para Emaús e Jesus se apresentou no meio deles. O que vais falando pelo caminho? E ele perguntou, dando a eles uma oportunidade de trazer a sua morte e a sua ressurreição ao entendimento almático, espiritual e honroso. Eles estavam fugindo. No partir do pão, lá na mesa, depois de andar com ele, falando, eles têm muito crente andando com Jesus. Jesus lhe fala dia e noite, mas ele não passou pelos rótulos, ele não passou pelas ordenanças carnais que nós inventamos. E aí ele não entende que é um participante da mesa. Infelizmente, eu vejo pessoas visitando as nossas assembleias e saindo como ele entrou, e apenas com um projeto de conversão que ele tem que fazer dia e noite para ser aceito. Isto é uma mentira nossa. É uma vaidade nossa que nós impomos. Como eu fui um desses, eu sei o quanto dói a gente, desde o princípio, ter Jesus e andar sem ele, porque se considera indigno, como se os outros fossem dignos. Ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo fala que ele era o principal. Ele se via o principal dos perdidos. E era um homem cumpridor da sua religião, igual tantos crentes são cumpridores. Então, amados irmãos, eu quero chamar a atenção para o fato da visão turbada que nos faz separado de Deus quando separamos o nosso semelhante. O nosso semelhante não é mais pecador do que nós, mas pela fé somos o que somos, e não por meritocracia, e não por práticas gloriosas de unção e de poder. Não somos beneficiados pelos nossos esforços carnais. Somos abençoados pela entrega das nossas arrogâncias carnais, por colocar ao pé da cruz todas as nossas vaidades, principalmente as de suposta santidade. Quando esta santidade nos separa do perdido, nós não consagramos a nossa salvação, porque a santidade de Jesus Cristo fez ele descer às regiões mais escuras da terra e se deixar partir. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Vamos nos dar aos perdidos. Assim estamos nos entregando a Deus. Desde quando a nossa entrega seja para levá-los a Cristo. Não tenhais medo. Não tenhais juízo condenatório. Não aceiteis o juízo do terceiro, que diz que para você ser santo, você tem que se separar do pecador.
mas que você tem que se dar para que o pecador seja salvo, assim como o corpo de Cristo. Amém? Eu quero, então, fazer uma oração, mas a minha oração só consiste neste versículo, né? Ele partiu o pão e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Aí ele ordena nós partir também. Fazei isso em memória de mim. Senhor Deus dos exércitos, eis aqui o teu servo. Bem sei, ó Deus, o risco que todos imaginam correr ao fazer contato com o perdido. Bem sei, meu Deus, o medo com que tratam rapidamente e despacham todo aquele pecador que hoje é como eu fui no passado. Meu Deus, pelo amor do teu nome, assim como deste ousadia a alguns que ousou me chamar para ir para a igreja, mesmo sendo tido como amigo de pecador, mesmo sendo tido como pessoa não grata, ousou afrontar a sua comunidade com medo, com humildade, me dando regras para que eu me comportasse naquele recinto, de forma que entrei engasgado, sentindo que não era bem-vindo, não era bem quisto. E com que dificuldade consegui transpor meses e meses de repúdio daqueles que, por medo de perder a salvação, eu achava muito justo e acho, se afastavam de mim. Quando precisava de uma instrução que via falar na boca de alguém, me aproximava. Infelizmente, eu os ouvia dizer que não podia estar comigo, porque eu era um homem mau e eles poderiam se contaminar. Eu justificava, pois jamais trocaria minha salvação por qualquer perdido. E não sabia como me fazer amável, me fazer santo. Eu ia no monte, eles me proibiam, porque eu não tinha capacidade de subir a um monte. Eles agiam de coração puro, Pai. E hoje tem muitos que o fazem também, de coração puro. Eu te peço, perdoa, Deus, e nos ensina o caminho da ousadia, no qual nós podemos amar o perdido, sem nos contaminar com ele. Podemos dar conta da nossa salvação diante do Senhor e dos anjos, sem ouvir as acusações de Satanás e as mentiras do diabo, que sobe do inferno para nos fazer omisso, medrosos, separados de uma maneira errada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina a ser Cristo, a ser parte da salvação das almas. Amém. Vai dar bênção apostólica, pastor Tarcísio. Amanhã estaremos aqui novamente. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estou em cima da hora. Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Amanhã estaremos aqui. Não deixem de vir. E também não deixe de... Quem quiser, me procure para participar desse jejum de 21 dias. Amém? Amém. Glória a Deus. O jejum é bom porque fortifica a nossa carne, né? Então, espiritualmente fortifica a carne? O espírito, ninguém disse nada, né? Glória a Deus. Deus é bom. Me procurem. Pastor Tarcísio. Que o amor de Deus Pai, Assim seja. e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. e que as doces consolações do Espírito Santo Deus seja conosco, irmãos, e com todo Israel de Deus espalhado em toda a terra, com todo aquele que acredita, que aguarda e apressa como sabe, como pode, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz, que o Senhor Jesus Cristo continue em nós e conosco em tudo. E todos digam amém.
Ah, Vamos Amém, mortificar amém. a carne. amém. Amém? Amém. Muito obrigado, pastora Rita. Obrigada, pastor Uma benção. Tarcísio. Tchau, gente. Amanhã nos veremos enquanto a vida há esperança. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos, Deus abençoe. Obrigada a Paz a todos. todos. Amanhã eu vou Vai, ficar de porta Johnny. fechada. Amanhã eu vou Vai, estar gente trabalhando. linda, que vai morar no céu. Dona Ô, Nora. glória. Ô, glória. Juntinha, together. Tchau, gente. Paz. Vamos mortificar a carne. Amanhã eu trabalho, mas eu fico de caminha fechada ouvindo, tá? Um beijo. Me procure quem quiser, hein? Beijo de Daniel. Pai do Senhor, meu povo, Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor Adriana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.